Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. O nosso boa noite a todos os irmãos que nos ouvem, que assistem pela web, todas as mídias. Seja agora o nosso querido boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, em qualquer amigo que esteja no nosso plano terrestre, no nosso planeta Terra. O nosso estudo desta noite é sobre o título do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Sede Perfeitos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial também é. E a primeira indagação e reflexão que faríamos: onde poderíamos fazer e exercitar esta perfeição? Como, de que maneira podemos exercitar e praticar essa benéfica, benevolente tarefa de sermos perfeitos? E quando seria a última vez que teríamos essa grande missão de procurar essa perfeição aqui citada no Evangelho segundo o Espiritismo? A primeira resposta que daríamos: seria possível essa perfeição do nosso título do capítulo 17, Sede Perfeitos, como a perfeição absoluta de meu Pai? Jesus disse e fez o seguinte convite a todos: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Uma perfeição que bate à porta em nossa casa, em nosso quarto, em nossas vidas, hoje, nesse instante. Vinde a mim, vós, criancinhas, pois delas será o reino de Deus. Essa busca incessante de todas as almas, independente do seu credo religioso, buscando algo diferente do que é apregoado em boa parte de todas as religiões. Faríamos a seguinte reflexão, buscando a imagem lá da Grécia Antiga, representada pelo Discóbulo de Miron. Lá na Grécia, há 455 anos antes de Cristo. Essa mesma imagem, ela representa um vigor, a energia e a vitalidade que os atletas praticavam ali no exercício dos seus jogos, do pentátulo. Ela representava o equilíbrio, a harmonia entre a mente e entre o corpo. Fazia parte daquela época a retórica, a arte de falar bem, introduzida por Gorgias. E lá bem antigo, os sofistas falavam sobre a sabedoria, e dentre os precursores da doutrina espírita, temos como exemplo o Sócrates e Platão, representando a linda sabedoria transmitida pelos espíritos, pelo codificador Allan Kardec. Esse descobre uma representação física de um homem tentando o equilíbrio entre a mente e o corpo. E qual seria o característico da perfeição apregoada não pela Grécia Antiga, mas ditada por Kardec, iniciando no seu capítulo, na passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Amai os vossos inimigos,
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos, os homens de má vida? Sede perfeito, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E assim inicia o capítulo 17, com a passagem de São Mateus. Queridos irmãos, essa perfeição, logicamente, jamais poderá ser feita pela perfeição do Criador, do grande arquiteto, Criador de todas as coisas, a inteligência suprema. E não é essa a perfeição que Jesus quis pregar aos seus discípulos e também a seguir pelo codificador, que seria uma perfeição que é diferente da possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta, que todos nós, como criadores, não temos essa condição. Mas uma diferenciação da criatura com o Criador, uma perfeição de gradativamente podemos moralmente atingir na nossa escalada evolutiva. A humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade, a humanidade humana, na condição que nos encontramos nesse plano do orbe terrestre. Em que consiste, então, essa perfeição? Jesus disse: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Esta seria a grande máxima de se cumprir a perfeição pedida por Jesus lá no Evangelho, no Novo Testamento e ratificado também por Kardec. É uma diferença do dever compulsório como obrigação moral, de não mais fazermos como a obrigação de um aluno que faz algo de modo que não é pelo prazer e pelo amor. É diferente do querer espontâneo. Aí seria o mérito da perfeição. O aluno que cumpre a tarefa simplesmente pela obrigação da sua nota, pela obrigação do seu dever, é um dever compulsório. É um dever que não faz com a sabedoria e com a alegria de coração. Ao passo que, à medida que nos evoluímos, à medida que o aluno se aprende as lições devidas no plano terrestre das leis do amor, ele passa a se sentir não mais como fardo, mas como querer espontâneo, uma felicidade de uma perfeição relativa à condição que nos encontramos. O cristão, o budista, ou qualquer outro que pertence a um credo religioso, mas que pratica a sua lei máxima do amor ao próximo, consegue perceber, não como um criador das coisas, mas um criador da sua própria felicidade e da sua própria paz interior. Sentindo-se perfeito, em paz e harmonia, em sintonia com o grande arquiteto do universo. A essência da perfeição está a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Assim o codificador escreveu neste capítulo. Os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, são regras do que se tem de mais sublime para se aplicar o sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. No capítulo, nos traz a explicação do homem de bem para atingir essa perfeição. E segue um roteiro, uma orientação dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. O Livro dos Espíritos, na questão 886, traz uma explicação complementar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência
para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esta seria uma grande máxima trazida por Kardec, compreendendo a lei do amor não como obrigação, não como punição, mas como dever, não mais obrigação, mas o querer espontâneo, uma felicidade se fazer sem buscar a troca e recompensa. Não fazendo distinção de credo, de religião, de ideologia, de condição material, física, fisiológica, intelectual, cognitiva, mas que todos pudessem se sentir como mesmo, no mesmo plano, numa mesma casa celestial, todos filhos de um mesmo Pai. Esse homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos da vida. Assim mesmo perguntará se violou a lei de Deus e se não praticou o mal, se fez todo o bem que se podia e se desprezou voluntariamente alguma ocasião, a oportunidade de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra pessoa, tudo o que se desejava que lhe fizessem. Esse seria um pequeno início de um roteiro de pensarmos como seguir como um homem de bem no planeta Terra, em qualquer plano que nos encontrarmos, aqui na reticidade ou em qualquer outro plano dos mundos habitados do nosso Pai Celestial. Esse homem de bem é aquele que tem fé em Deus, no Criador, na sua bondade e benevolência, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Em momentos conturbados, de grandes conflitos do nosso plano terrestre, seria um primeiro grande ponto a observarmos. Se nós verdadeiramente estamos colocando na justiça e sabedoria de Deus a nossa fé de que tudo poderá acontecer conforme os planos divinos. Não preocupar apenas com o momento presente, porque o homem de bem também tem uma fé e uma certeza no futuro. Razão porque coloca todos os bens espiritual celestes acima dos nossos bens materiais e temporais. Sabe que todas as vicissitudes, problemas do nosso plano, na vida, todas, sem exceção, todas as dores, todas as decepções, todas as lágrimas, ora são provas ou expiações, e eles aceitam sem se murmurar, sem se lamentar, como se sentisse injustiçado diante de tamanha dificuldade que nos encontramos. Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado, como Francisco de Assis, em sua linda mensagem, em sua oração. Fazei-me, Senhor, instrumentos de sua paz. Meus irmãos, esse homem que tanto buscamos em nós é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita, e nós necessitamos de indulgência, e tem o presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E ali, como Jesus, dando a grande mensagem, que enquanto a lei judaica falava para se proceder o apedrejamento, Jesus colocou uma nova lei, um novo ensinamento. Ninguém atirou a pedra. Todos saíram, não apedrejando a mulher de má conduta, e nem mesmo, conforme relato dos evangelhos, Jesus fora capaz de atirar a pedra, mostrando a sua perfeição, como também benevolente. Esse grande homem que nós trabalhamos e estamos trabalhando, nunca se compraz em buscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Não se preocupe em evidenciar os problemas e defeitos do mundo, sendo a palmatória e como se fosse o corretor de todos os erros materiais,
sociais, econômicos, na figura de uma pessoa, ou a figura de um ente, ou a figura de um pai, ou a figura de uma pessoa responsável na hierarquia das escalas, das responsabilidades que cada um recebe no plano terrestre. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas obrigações, as suas missões. E um homem de bem não é acusador nem juiz da lei. Esse homem estuda as minhas imperfeições e as trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como qualquer que seja respeitados os seus direitos. Bons espíritas, a doutrina espírita não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações de teologias e ideologias humanas. Há uma clareza em sua essência, mesmo de onde vem toda a força e a certeza, porque faz ir a direito a nossa inteligência com a fé raciocinada. Nada tem dentro da nossa doutrina, nada tem de misterioso aos seus iniciados, não se acha de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. A doutrina espírita não é para os doutos, não é para aqueles doutores da lei, não é aqueles que se dizem sabedores e conhecedores das máximas, das leis físicas, da química, das ciências biológicas, ou de qualquer outro tipo de ciência humana, ou de qualquer pseudociência. A ciência, acima das leis humanas, é a ciência espiritual da certeza e da fé, da comprovação da nossa imortalidade, ser espiritual em roupagem carnal. E assim Kardec disse: como haveria de reconhecer os bons espíritas? Com a grande máxima: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, más tendências, e se esforça para que dele se liberte e sempre consegue quando tem uma firme vontade. Assim, deixando sempre o homem velho, nascendo um homem novo, não só simplesmente renascer da carne, mas renascer da alma, deixando o ego e deixando que o eu crístico possa estar presente nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, não particulares, da satisfação das nossas necessidades pessoais, ou daquilo que achamos que é o bem ou o mal, mas que vai além disso, pensando não só em si, mas também no seu próximo, mais próximo, seu companheiro de lar, seu companheiro de jornada, aquele que nos pede, nos chama e nos requisita a nossa vontade, a nossa ajuda, a nossa benevolência. Será então talvez necessária uma inteligência fora do comum para compreender a doutrina do amor, de reconhecer o homem de bem, para ser um espírita? Não. E o Evangelho traz essa explicação. A parte essencial do Evangelho exige um certo grau de sensibilidade, amorosidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, do grau de instrução, do intelectual, porque essa maturidade e esse senso moral, ele é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial ao espírito encarnado, independente da sua condição cognitiva, social, material, filosófica ou dos conhecimentos das ciências humanas. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. Muito mais do que sabemos e conhecemos, e a ciência demonstra isso, há muito mais por conquistarmos
nesse nosso universo, não só nesse plano terrestre, nem só nessa existência ou nessa encarnação. Temos muito a conquistar ainda na nossa jornada evolutiva. Reconhecendo então esse espírito transformando moralmente, espiritualmente e se esforçando para domar essas suas más inclinações. Enquanto o homem velho, se contenta com seu horizonte limitado, o homem novo, o outro, compreende alguma coisa de melhor e se esforça para dele se libertar e sempre consegue, quando tem a firme vontade, o firme propósito. Caracteres do homem de bem, do Evangelho, traz um tópico que fala sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. De que maneira traz essa bela explicação os Espíritos? Como podemos cuidar? Onde e quando devemos cuidar desse mesmo corpo? Roupagem temporária. Queridos irmãos, a ciência atual já fala além da genética. Ela diz sobre a epigenética. E ela tem a capacidade do organismo humano de ativar e desativar os genes para o remodelamento da cromatina de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. O que dá forma ao corpo físico, no plano reencarnatório, o corpo perispiritual dá essa forma, mas às vezes trazemos lesões no nosso corpo perispiritual, e lesão essa que traz como consequência o nosso corpo físico. Muitas pessoas, talvez todos, gostariam e querem ser tratados como diamantes, mas nem todos querem ser lapidados. Nem todos querem trabalhar o seu espírito. Nem todos querem transformar moralmente e lutar com as suas más tendências e inclinações. Kardec, nessa passagem do corpo e do espírito, dando essa importância para as duas funções do nosso plano terrestre, fora discípulo de Pestalozzi, e lá se dizia como método intuitivo do conhecido para o novo, relação do mestre ao discípulo com base da afetividade. Ali trazia os ensinamentos de Pestalozzi, lá quando Kardec, sendo seu discípulo, o ensino da moral, da religião e da educação mista. Ali se trabalhava já, naquela época, a educação integral e a prática também dos exercícios físicos para o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O professor seria como jardineiro. No início falamos lá da Grécia, da preocupação lá na Grécia Antiga, do Discópio de Miron. Kardec lá na frente, depois de Sócrates e Platão, trazendo essa noção de um professor como jardineiro, e ali cortando alguns ramos, mas para que essa pétala possa demonstrar com toda a sua beleza, apesar dos espinhos, o aroma de sua flor, a beleza de suas pétalas, e atraindo para a polinização as pessoas, as almas, de maneira simbólica. Meus irmãos, há uma grande convocação e pedido desde o Tibete, um provérbio tibetano, dando confirmação do que está aqui no Evangelho. Cuidar do corpo e do espírito, poderíamos fazer de 3 maneiras. A primeira, que nós teríamos pensar de mover esse corpo como um instrumento da nossa jornada. Limpar um pouquinho das impurezas, não só físicas, fisiológicas, mas limpar também as impurezas de outro campo, um campo mental, sentimental e espiritual, libertando as nossas mentes, dos nossos pensamentos, aquilo que de fato nos traz sentimentos desagradáveis, e por fim sermos mais luz, mais alma, mais espírito, mais amor, mais essência de Cristo em nossas vidas. Não um homem que vive como os homens, mas um homem que sabe viver, homem encarnado, cumprindo as suas obrigações, mas buscando a sua perfeição, a escada de Jacó. Por fim,
a grande e bela mensagem que consta também no nosso capítulo da parábola do semeador. O homem saiu a semear e deixou ali jogada ao longo do seu trajeto as sementes. Mas com o passar do tempo vieram as aves e recolheram essas mesmas sementes. Um outro deixou as sementes ao longo do campo e ali a terra foi jogada a semente, nasceu a primeira semente, mas era uma terra que não era adubada, não era preparada, e logo, com o sol, queimou essa mesma planta. O outro jogou a semente entre os espinhos, e logo, ao nascer e crescer, essa semente foi sufocada. E ao término da passagem, é colocado o homem que jogou a semente em terra boa, e ela deu bons frutos, e produziu 70 por 1, 100 por 1. Na realidade, todas as terras são boas, todas as almas são boas. O que se falta ainda é essa mesma terra ser trabalhada. Hoje, o homem do campo sabe que, se para trabalhar, ele precisa de alguns elementos básicos, dando o substrato necessário para que essa terra possa produzir, dando água, como também tendo sol. De maneira simbólica, fazendo essa analogia, na verdade, no campo espiritual, para os filhos de Deus, não existe terra ruim. Existe a terra mal trabalhada. As sementes são lançadas, mas se deixarmos que as pedras e os espinhos sufoquem os nossos pensamentos, não iremos produzir bons frutos. Cabe a nós adubar, arar, deixar que o sol possa penetrar, abrir os nossos horizontes, buscar a água lá no fundo da nossa terra, fazer o trabalho de transformação moral. Queridos irmãos, se todos nós, Chico Xavier nos traz esse seguinte alerta: se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. É com esse mesmo propósito de um homem de bem que queremos pensar, estudar, meditar e lembrar esse grande pedido do Evangelho, do homem de bem, não desrespeitando as leis divinas, seguindo a prática do Evangelho conforme Jesus deixou nos seus ensinamentos. Por fim, o maior cumprimento de um homem de bem seria a nossa grande máxima da terceira revelação, a prática da caridade. Glorificada sejas por onde fores. Mão que te faz o sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho. Mão que recorda o lírio, aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores. Deus te abençoe, os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz, que passe enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos emana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Que Jesus, o nosso grande Criador, possa ajudar a todos nós, a todos vocês, continuarmos na nossa seara, lançando a boa semente, adubando, trabalhando e seguindo a máxima do Evangelho, de sede perfeitos, como o Pai, vosso Pai Celestial, é perfeito em sua bondade para os nossos erros, os nossos defeitos. Que Deus nos ilumine e nos proteja diante de nossa toda a caminhada, hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus.